Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Oi, essa aula é uma aula do sexto ano, nossa aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Eu vou estar falando com vocês a respeito das aulas 7, 27 e 28. Essas aulas, elas têm o intuito de estudar o nosso módulo 9 e vão falar um pouco sobre a ideia de gráficos e tabelas. Então, esse módulo 9 vai falar sobre análise de dados. Então, nós temos aqui: a fome no mundo volta a crescer. Após a queda de número de desnutridos, subiu com 38 milhões de pessoas a mais passando fome. Então, observe aqui, tem alguns gráficos mostrados aqui, certo? Então, tem aqui a América do Norte, certo? Aqui nós temos em 2010, 2015, 2016, então tem os anos aqui. Aqui nós temos a América Latina, nós temos a Europa, nós temos a África, certo? Nós temos a Ásia, nós temos a Oceania. Então observe que alguns locais se manteve, outros teve um acréscimo e outros locais teve um decréscimo, ok? Embaixo nós temos um gráfico de curva e aqui os gráficos aqui de cima são chamados de gráficos de colunas, tá certo? Coluna, quando está para cima assim é uma coluna. Então imagina aí uma coluna de uma casa, é a mesma forma esses gráficos aqui. Tem 3 perguntas aqui agora nessa página inicial para você responder, ok? Então observe aí qual é o tema tratado. Você conhece esse tipo de representação? Como que chama? São gráficos, né? E qual dado lhe chamou mais atenção? Então isso aqui é pessoal, é para você responder. Dá uma pausa no vídeo e responda essa primeira parte. Tipos de gráfico. A fome volta a crescer no Brasil e na América Latina e no Caribe, segundo o relatório do Panorama da Segurança Alimentar Nutricional na América Latina e Caribe em 2018. Então aqui tem um pequeno texto, você faça a leitura dele, pause o vídeo, faça a leitura dele e vou te aguardar. Muito bem, parabéns para você que pausou o vídeo e já está voltando. Vamos às atividades agora relacionadas a essa introdução. Aqui nós temos uma tabela, e a tabela está escrita assim, ó: Relatório das Nações Unidas, número de pessoas desnutridas na região por sub-região em milhões. América Latina e Caribe, América do Sul, América Central e Caribe. Letra A. Acima foram representados 2 gráficos, para cada um deles escreva: qual é o tipo de gráfico representado? Então, o gráfico da esquerda, nós temos gráficos de curvas, certo? E o gráfico da direita, como o professor já tinha dito anteriormente, são colunas. Qual é o título desse gráfico? Está aqui, né? O número de pessoas desnutridas na região e por sub-região. Então é isso que está no gráfico ali. Ou você pode escolher evolução e desnutrição no Brasil e na Venezuela. Esses gráficos são comparativos? Sim ou não? Quais dados são comparados em cada um deles? Então, primeiro, o gráfico de curvas compara o número de pessoas desnutridas dentre a América Latina e o Caribe. Então, ó, o gráfico de curvas tem 2 coisas: América Latina e Caribe. Então, tem vermelhinho aqui, América do Sul, América Central e Caribe, ok? E o gráfico de colunas compara Brasil e Venezuela. Então, aqui está o Brasil e a Venezuela, tá? Então, aqui está a comparação. Letra C. Os dados dos gráficos estão em valores percentuais ou valores absolutos? Percentual é quando está em porcentagem, né? E os valores absolutos são valores reais, ou seja, valores que não estão em percentuais. Então, os dados estão em valores absolutos, ou seja, em milhões de pessoas. Qual é o período considerado? Então, vai de 2000 a... Isso, muito bem. Vai de 2000 a 2017.
Em todas as sub-regiões houve redução no número de pessoas desnutridas? Sim ou não? Se teve, tudo bem. Se não, você retira essa. Observe o quadro abaixo e da direita organize os dados relativos ao Brasil na tabela a seguir. Então aqui nós temos uma tabela que vai de 2000 a 2017. Nós vamos colocar os valores do Brasil e da Venezuela. Então vamos lá. Ó. Se você retornar aqui, você vai ver os valores do Brasil, ó, e os valores da Venezuela. Estão aqui, ok? Então observe aí, 18,8, 5, 5,1. Então é só você organizar, só você colocar os valores aqui. Em 2000 e 2002, o Brasil era 18,8 e a Venezuela 4,1. 2010 e 2012, 5 e 1,1. E assim sucessivamente, tá bom? Letra F. Considerando esses dados sobre evolução e desnutrição no Brasil, o que você verifica em relação ao Brasil? E o que você verifica em relação à Venezuela? Então, em relação ao Brasil, houve redução. A partir de 2013, o número de desnutridos vem aumentando. No caso da Venezuela, a desnutrição reduziu no primeiro ano e no segundo triânio. A partir do terceiro, aumentou. Letra G. O que significa a expressão a estimativa de prevalência da fome no Brasil permaneceu a mesma desde o triênio de 2010 a 2012. O que significa isso? Pelos dados, é possível afirmar que o número de desnutridos se mantém, isto é, prevalece sobre o total da população. Questão de número 2. Uma pesquisa sobre o regime de brasileiros realizada pelo Instituto IBGE, então dá uma pausa no vídeo e leia esse pequeno texto. Eu vou te aguardar. Muito bem, parabéns para quem leu. Estamos novamente aqui. Letra A. Que tipo de gráfico é esse representado aqui? Gráfico de setores ou pizza. Muito bem. Qual é o seu conteúdo? Qual que é o conteúdo relacionado a esse gráfico? O gráfico apresenta o percentual de população com rendimentos e sem rendimentos. Ó, que tem rendimento e que não tem rendimento. Se 2.007,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 milhões possuem algum tipo de rendimento, quantos não possuem nenhum rendimento? Então é só subtrair um pelo outro. 207,1 menos 124,6, 82,5 milhões. Quem seriam esses brasileiros? Então, são brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Está descrito aqui no texto. Questão de número 3. Muitas vezes a mídia utiliza outros tipos de representação gráfica para chamar a atenção do leitor. Um desses tipos são chamados pictórios. Veja a representação. A distribuição da massa de rendimento domiciliar e per capita. Então está aqui em relação a cada pessoa, ou seja, representa 10% da população, 21 milhões de habitantes. Pode-se dizer que esse gráfico é de barras? Sim ou não? Sim, é um gráfico de barras. O que significa cada pessoa, ou seja, o que representa o gráfico e que indica? Indica que 10% da população, ou seja, 21 milhões de habitantes. Quantos por cento da população brasileira concentram 107,6 bilhões como renda? E quantos concentram 155 bilhões? Então, 80% concentra 107 de renda. E 20%, 155 bilhões. Então, aqui vocês veem a diferença entre a distribuição de renda no Brasil. Letra D. Qual é o total de brasileiros que estão na faixa de renda de 107 bilhões? E na de 155 bilhões? Então, 8 vezes 21, 168 bilhões de pessoas, ou seja, a população concentra 107,6 bilhões de reais. E 2 vezes 21, ou seja, duas pessoas lá, então tinha 8 do lado e duas pessoas do outro, certo? Então 2 vezes 21 dá 42 milhões, a população concentra 155,5 bilhões de reais. Ok? Pelos dados apresentados, qual foi o total de bilhões gerados em 2017 no país? Então, em 2017, só somar os dois valores, né?
263,1 bilhões de reais. Questão de número 4. O Brasil tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam com menos de R$ 406 por mês em 2017. Então aqui você vai ver todo um gráfico, faça toda a leitura desse texto aqui, observe esse mapa aqui, ou esse croquis aqui em relação a esse gráfico aqui, nós vamos comentar nas próximas questões. Ok, vamos às nossas questões. Letra A. Nesse infográfico, os dados registrados em um mapa, com base nele responda. Qual que é o título do infográfico? Então, voltando lá, você vai observar o título do infográfico. Ok? Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Qual é a fonte dessa pesquisa? A fonte, ela fica aqui, certo? Na lateralzinha aqui, ó. IBGE, tal. Tá bom? Fonte, IBGE disponível. Então, essa aqui é a fonte. Tá? Sempre observe aqui de onde foi tirado esse gráfico. IBGE, síntese de indicadores sociais. De acordo com o Banco Mundial, quando uma pessoa está abaixo da linha da pobreza? Quando ela recebe rendimentos abaixo de 5,5 reais, certo? Por dia. Então, quem recebe menos de 5,5 dólares, ou seja, mais ou menos 20 reais, por dia está abaixo da linha da pobreza. Letra D. Qual é o percentual de brasileiros em 2017 estava abaixo da linha da pobreza? 26,5%. Isso a gente observa lá no mapa, certo? Então, aqui, ó, 26,5%. Ok? Em quais estados brasileiros existe o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Alagoas, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá e Acre. Por quê, professor? Porque são os estados que estão com a cor mais escura. Então, maior de 45%, tá vendo? Então, observamos que os estados do sul, sudeste são mais ricos. Aí vem aqui do centro-oeste e a parte do sudeste aqui. Tá bom? Tem um pedaço aqui. E um pedaço do norte aqui. E aqui no nordeste, que é os estados mais pobres. Em quais estados existe o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Teste. Segundo o levantamento feito pela empresa Statista, em 2016, os brasileiros são recordistas quanto ao uso diário do celular. Veja os 5 países que lideram essa pesquisa. Então, tá aqui, observe aqui. Então, aqui é para você responder, tá bom? Então, qual dessas está correta? Então, dê uma lida aqui nas questões e responda. Nós vamos comentar isso no chat. Para você fazer em casa, tá bom? Então, observe aqui. A fome avançou no mundo pelo 3º ano consecutivo. Alerta o relatório da ONU. Então, você vai fazer a leitura e depois vai responder letra por letra desse aqui, ó. Em que tipo são os gráficos apresentados? Então, esses gráficos aqui são de barras, colunas ou são de linhas? Ah, muito bem. Isso aí. Qual o título da reportagem? Professor, onde eu acho o título? O título está aqui, ó. Após a década em uma queda, a fome avança no mundo. Ok? Então, assim sucessivamente, você vai lendo cada uma dessas questões e respondendo. Número 2. Que tipo é esse gráfico? Aí você já sabe também. Qual é o título do gráfico? Você já sabe. Encontra aqui o título do gráfico. Qual é a fonte de pesquisa? Ah, professor, fonte? Fonte é esse aqui, né? Já falamos sobre isso. Ela sempre fica aqui do ladinho do gráfico. Qual o conteúdo do gráfico? Você vai ler e vai ver o que está falando aqui em cima. E em qual região a maior prevalência da desnutrição e a menor? Questão 3. Retome o gráfico na imagem de abertura do módulo. Então, lá no módulo tem esse daqui, ó. Na abertura do módulo, lá depois do 9, tem essa imagem aqui. O que pode se afirmar quanto ao percentual mundial das pessoas desnutridas no período de 2000 a 2016? O título do infográfico, Fome no Mundo Volta a Crescer, está coerente com os dados da pesquisa, ou seja, é coerente com o que se apresenta aqui nessas pesquisas? Obrigado. Até uma próxima aula.